Olá, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui mais uma vez para mais um momento de live, oração. Biel, Val, como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Luciana, Dilara, Samuel, Cineida, Cátia Crescêncio, grande advogada, gente. Jaque Guimarães, minha querida, Marcos Vinícius, que bom. Leandro, boa noite, irmãozão, a paz. Fátima Brugel, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo na paz do Senhor? Vevé, minha amiga Vevé, Jorge, Marina, Aldenora querida. Gente, muito bom. A gente está aqui para mais esse momento, né? Pastora Ruth, olha só, Marcos Vinícius, Wilton Júnior, Yudi, meu amigo, grande Breno, Karine, Ana Lupe, Henrique, Claudinha, Eduardo de Alaine, Fernanda Viana, Cecília Kessia, Milena, oi Mileninha, Pastor Júnior Mota, só gente boa, Renata, Yara, Rutinha, Pastora Jeane, Daniel, como é que tá, meu irmão? Armazém do Sul, olha só, Poliana, é você, Poliana? Bom, Sérgio Reis, Jorge, surdos da Nova Criação estão aqui conosco, Fátima Câmara, minha amiga, Fernando Mendes, olha só, gente, muita gente boa aqui com a gente, né? Graças a Deus. Quero mandar um abraço especial para o pastor Edivan, pastor Edivan, Poliana, saudade dos bolos, Poli, saudade dos bolos. Gente, olha só, Armazém do Sul, os melhores bolos da cidade, coisa boa. Alberto, Rita, que bom, Gabi, Newton, grande abraço, Newton. Sérgio Reis, é uma benção, meu amigo. Cássia, Beatriz, gente, só gente boa. É um prazer estar aqui com vocês nessa segunda-feira, não é? Eu acho que é interessante a gente avaliar, né, o que nós já temos trilhado, a maneira como nós já temos caminhado, né? Eu acho que nesses dias de pandemia, um abraço aí para o Pastor Ivan entrou aí, está nos vendo, um abraço para Tânia, Jamie, Eduardo, Dudinha, Shirley, Raimundo, Isabel, minha amiga, minha irmã. Eu acho interessante a gente pensar da seguinte maneira, né? Chegamos até aqui, né, Marta? Um abraço para Marta, que está lá em Portugal nos vendo. Chegamos até aqui. Pedro, vamos aguentar? Vamos aguentar sim. E aí, você vai aguentar, né? Se chegamos até aqui, chegamos bem, fortes, inteiros, saudáveis, nós vamos vencer, amém? Nós vamos vencer. A vida tem dessas coisas, né? E eu espero que esse seja um tempo bom para você, um tempo de um avivamento, um tempo de uma busca por Deus, um tempo de você buscar o Senhor e se fortalecer cada vez mais nele, não é? Porque só tem um modo de vir essas tribulações e tempestades na vida de um cristão. Deus está trabalhando, Deus está nos fortalecendo, né? Deus está nos lapidando para algo grande, maior, que Ele vai fazer, né? Então entenda, assim, é interessante você se prevenir dessa maneira. Deus está permitindo que você e eu passemos por tudo isso, por quê? Porque Ele tem um propósito, e o propósito dele sempre é para que a gente entre numa nova estação, maior e melhor. Então, bem-vindos a esta segunda-feira maravilhosa, não é? Vai ser uma segunda-feira uma segunda-feira de vitórias, é uma semana de vitórias, não é, irmã Guerra? Irmã Antônia, é uma semana de vitórias e nós vamos vencer. Eu e você, nós iremos vencer. Amém? Essa semana eu queria trabalhar algo que eu acho assim, é importante que a gente se prepare para viver. Deixa eu começar a direcionar um pouco mais esse nosso momento, né? Logo a gente vai estar voltando, logo a gente vai estar, né, se não uma vida completamente normal como nós tínhamos antes, pelo menos eu acredito que nós vamos começar, né, essa nova caminhada, esse tempo novo que Deus vai nos dar. Amém?
Um abraço aí, pastor Júnior, querido, pastor Júnior Melo, que está aí conosco, né? Vários pastores aqui com a gente. Vani Meire, que bom que você está aí. Olha só, então eu acho que a gente tem que estar preparado para viver a nova estação, para a gente viver, e assim, para mim tem sido muito forte isso, não é? Viver um novo tempo, para viver uma nova estação. Nós vamos ter uma outra oportunidade, não é? Graças a Deus, que Deus está nos dando, né, Williane? Uma nova oportunidade para nós vivermos uma estação nova e vivermos de uma maneira melhor. Eu digo assim, de uma maneira mais intensa e melhor do que como nós estávamos vivendo antes. Na verdade, eu acredito, eu quero ser melhor. Para mim, quando eu sair daqui, né, abraço meu amigo Felipe, Daniel, que estão aí. Tá? Para mim, quando eu sair daqui, viu, Felipe? Quando a gente recomeçar, o Felipe está trabalhando direto, né? Mas quando a gente recomeçar, eu quero estar vivendo um tempo novo. Eu quero sair dessa melhor. Eu quero ter crescido. Eu quero que a nossa igreja esteja melhor. Eu quero que nós estejamos mais fortalecidos em Deus quando tudo isso passar. Você pode dizer amém para isso? Sim? Amém? Então, vamos nos preparar para isso, né, Vivi? Vamos nos preparar para isso. E hoje eu queria propor para vocês um tema que eu acho muito importante nesse momento. Eu quero tratar sobre viver. Eu gostaria de tratar sobre viver, mas entenda, não é sobreviver, não é sobreviver, nós já estamos sobrevivendo, graças a Deus, mas é uma questão de vivermos melhor, de recomeçarmos para vivermos melhor, uma vida que faça mais sentido, gente, uma vida que faça mais sentido para Deus, né? Não só para nós, faça sentido para Deus, a nossa vida fazendo sentido para Deus, e aí nós estaremos mais bem preparados para essa vida. Então, sobreviver, eu gostaria de trabalhar com vocês alguns valores que eu acho muito importante a gente tratar, e para tanto eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 11, Mateus 11, 15, quero que você abra comigo sua Bíblia em Mateus 11, do 15 ao 19, eu vou ler, tá certo? Mateus 11, 15. Eu amo essa palavra, e se alguns aqui já como Renato, né, algumas pessoas da igreja, Niara, várias pessoas da igreja já me escutaram pregar dessa maneira, né? Então, peço desculpa a você, mas é porque realmente a gente só pode pregar aquilo que está no coração, né? A Bíblia diz que a boca fala aquilo que está no coração, falar do que não está no coração é complicado, não é verdade? Então vamos lá. Olha só que história interessante, Mateus 11, 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só, mas a quem a gente compara essa geração é semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós os tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. É assim. Esse texto é um texto tão interessante, é um texto em que Jesus ele dá um testemunho acerca de João Batista. Olha quanta honra de João Batista, né? Jesus dá aqui um testemunho maravilhoso de João Batista acerca de João Batista. João Batista ele envia, né, mensageiros a Jesus, fala acerca, né, de uma pergunta, é o Senhor mesmo que estava por vir, a gente tem que esperar outro, né? João ele só queria certificar que era Jesus, porque ele sabia que ia morrer, o tempo dele estava chegando, né, ao fim, e ele realmente iria partir. E Jesus ele dá um testemunho maravilhoso acerca de João Batista. E no final do testemunho que ele dá, ele diz: olha, veio João Batista que não comia e nem bebia, e dizia: olha, esse homem tem demônios, né? E veio o Filho do Homem, ele mesmo Jesus, que comia e bebia, inclusive com publicanos e pecadores, e eis aí glutão e bebedor de vinhos, né? E aí Jesus ele dá ele tem uma frase aqui dele que eu acho ela maravilhosa. Ele diz assim no versículo 19, finalzinho: mas a sabedoria é justificada por suas obras. Sim, a sabedoria ela é justificada pelas suas obras. Me mostre as obras da sua vida, eu vou dizer se tem sabedoria ou não. Não é assim? Diga como é que você vive e eu vou dizer se tem sabedoria ou não. Me mostre, não é, a sua casa, eu vou dizer se tem sabedoria ou não. Me mostre o boletim dos seus filhos,
eu vou dizer se tem sabedoria ou não na sua vida. Me mostre a sua mesa de trabalho, eu vou dizer se tem sabedoria ou não. Por quê, pastor Pedro? Porque a sabedoria, ela é justificada por suas obras. Sim, é verdade. As obras da nossa vida, elas justificam a nossa sabedoria. E sobre isso eu queria tratar de um assunto com você. Olha só, o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da vida real. É um Evangelho de vida real. Não é um Evangelho de uma vida lunática, de uma espiritualidade que não leva a nada, que não tem seus frutos. Não, queridos, não é. Religião que não muda a história de ninguém, que não muda a vida de ninguém, ela é vã. Eu vou dizer de novo para você, respeitando aqui as pessoas de diversas religiões que estão aqui com a gente, não é? A gente tem evangélicos, a gente tem católicos aqui, a gente tem alguns espíritas que eu conheço que estão aqui com a gente, até uns incrédulos, também algumas pessoas não acreditam em nada, não é? Eu respeito totalmente, mas preste bem atenção, querido, o Evangelho de Jesus, ele é para a vida real. Se alguém vive uma religião e essa religião não muda a sua vida, ela não muda a sua história de vida, para quê? Ela é vã, ela não serve de nada. O Evangelho, ele é da vida real, o Evangelho é da segunda-feira. O Evangelho nos prepara para a gente viver a vida. Sobreviver, o Evangelho é sobre viver. É sobre viver e viver bem. Você pode dizer para mim se você está entendendo isso ou não? Se você não puder colocar o dedo nesse coraçãozinho aí, subir o coraçãozinho, eu vou entender que você está compreendendo o que eu estou falando. O Evangelho é para a vida real. O Evangelho que não muda a vida de ninguém, o Evangelho que não tem a ver com o dia a dia da história de ninguém, esse Evangelho não é real, não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus muda a nossa história, o Evangelho de Jesus muda a nossa vida. O Evangelho de Jesus muda a nossa maneira de encararmos o coronavírus, muda tudo. O Evangelho de Jesus, ele é real. É sim. Desculpa, eu tenho todo assim, um cuidado de dizer para você, eu lamento se você tem vivido algum tipo de vida que não tem feito diferença. O Evangelho, ele é real. O Evangelho é para a vida real. O Evangelho de Jesus Cristo é sobre viver. Me diga como é que estão as suas obras e eu vou dizer se tem sabedoria ou não na sua vida. Amém ou não amém? Olha só uma coisa que você tem que saber. Eu acho que nós todos sabemos nesses dias. A vida é difícil. Viver é difícil. Viver é difícil. E a vida, ela não vem com um manual de instruções, na verdade, não vem. A vida é de repente inusitada, ela é imprevisível e ela é surpreendente. A gente se deparou com isso nesses dias. Como a vida, ela é surpreendente. Como nós podemos ser surpreendidos de uma hora para outra. E viver acaba se tornando algo até perigoso, não é assim? Dizia Guimarães Rosa, Guimarães Rosa fala dessa maneira. E tem gente que acredita no contrário, pensa que é o caminho de cada pessoa que está escrito nas estrelas, que está escrito nas cartas, nas mãos, e o que tem que ser será, há um destino para cada uma de suas criaturas. E eu nem gosto dessa história de destino. Só para você ter uma ideia, lá no livro de Isaías, tem um versículo que diz que a sorte e o destino são dois demônios. É sim. A sorte e o destino são dois demônios. Há também aqueles que acreditam que as leis morais de sua religião são suficientes para cada escolha ou dilema da vida. Mas o fato é que nossas grandes angústias não têm a ver com o certo e com o errado. Aprendi que a maneira mais rápida de inserir a verdade das escrituras na vida das pessoas é tanto por meio de seus corações como por meio de suas cabeças, o que tem que estar no coração da gente e também na mente. A gente tem que viver de uma maneira que esse Evangelho, essa palavra, ela tem que estar incutida na nossa mente e também no nosso coração, querido. Sim, olha só, Deus não preservou a sua sábia palavra apenas com a finalidade de gerar um estímulo intelectual, mas também preservou como objetivo de que fossem aplicadas na prática. A palavra de Deus, ela não é só mais essa, eu conheço a palavra do Senhor. Não. Até porque a palavra em si, ela pode matar, o Espírito aqui vivifica, não é assim? É. Então, Pedro, o que é que você quer dizer? O que eu quero dizer é que está na hora de nós entendermos o Evangelho prático, o Evangelho da vida real. A palavra de Deus é para o dia de hoje. E eu queria hoje trazer para vocês, não é, esse Evangelho da vida real, baseado
em um fundamento muito especial, que é a sabedoria que vem de Deus, né? Então a sabedoria ela é justificada por suas obras. A sabedoria ela é justificada por suas obras. O evangelho é para a vida real, o evangelho é para a segunda-feira. E Pedro, sobre viver, o que é que a gente pode aprender nesses dias de quarentena? Deixa eu te fazer uma proposta. Se você concordar comigo, a gente vai nela, tá certo? Pode ser? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 1. Nesses dias, nos dias da semana, eu gostaria de trabalhar com vocês alguns valores e princípios do livro de Provérbios. Eu amo os Provérbios. Se você puder, esteja comigo nessa semana, né, com um caderninho, com uma canetinha e com a sua Bíblia aberta no livro de Provérbios. E ainda quero te fazer um desafio. Daqui até sexta-feira, preste atenção, viu, Mimi? Daqui até sexta-feira, Mimi, nós vamos estudar Provérbios. Eu quero que seria o livro de Provérbios todo. São 31 capítulos curtinhos, eles são pequenos, mas nós podemos ler nessa semana, né? Então divida aí por 5, tá certo? Os 31, e nós vamos ler de hoje a sexta-feira, tá bom? Provérbios, tá bom? Então Provérbios 1, eu vou ler de 1 a 9 para você, para a gente começar. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque será um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Olha que maravilha, não é verdade? A sabedoria ela é justificada por suas obras, e está na hora de a gente ser mais sábio. Acho interessante pontuar da seguinte maneira: nós nunca vivemos uma época da história da humanidade que nós tivéssemos tantas pessoas graduadas, pós-graduadas, não é? Com mestrado, especialização, doutorado, pós-doutorado. Sim, queridos, nunca houve na história da humanidade uma época que nós tivéssemos tantas pessoas graduadas, cheias de conhecimento, cheias de instrução. Mas eu posso dizer para vocês também que nunca houve na história da humanidade uma época em que nós carecêssemos tanto de homens e mulheres sábias, cheios de sabedoria. Sim, cheio de sabedoria, né? E onde é que está o princípio da sabedoria? Olha, o temor do Senhor, princípio do saber. Pedro, aqueles que não têm cuidado, os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha só, interessante, né? Se tem algo que eu gostaria de pontuar acerca de como devemos viver, de como é que nós podemos recomeçar, queridos, com mais sabedoria. Sim, nós devemos buscar mais sabedoria. A vida, ela pode ser vivida em duas dimensões. Eu queria começar a pontuar a partir de hoje, a partir desse tema, não é? Sobre viver. Primeira coisa, a vida pode ser vivida em duas dimensões. A gente encontra claramente aqui, não é? Dos versos de 1 a 9, duas dimensões da vida para vivermos. Pedro, quais são as duas dimensões de vida para nós vivermos? Deixa eu te mostrar as duas dimensões da vida. Olha só, no verso número 7, ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, é o princípio espiritual, é uma dimensão espiritual que nós vamos chamá-la de vertical. Mas quando ele fala no verso de número 8, ele diz: filho meu, não ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe, porque será um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. É uma dimensão pessoal, daqui por diante, doravante, chamada de dimensão horizontal. Então, essas são as duas dimensões em que nós devemos aprender a vivermos melhor. Amém? Olha só, queridos, preste atenção, cada momento da nossa vida em que estamos despertos, né, acordados, operamos de um ou de outro ponto de vista, sempre o ponto de vista humano, horizontal, ou ponto de vista espiritual, divino, que nós vamos chamar de
vertical. Sim, sempre, sempre. E podemos nos referir a eles como uma perspectiva, então, humana e uma perspectiva divina, uma perspectiva que vem de Deus. A humanidade permanece intencional e obstinada, limitada àquilo que é simplesmente horizontal. A humanidade sempre tem caminhado dessa maneira. A humanidade tem caminhado do ponto de vista horizontal. É o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu aprendi, é o que eu desejo. Não é aquilo que eu desejo se torna lei, se torna obrigatório, que eu tenho de desejo se torna direito meu. Infelizmente tem sido assim. Você concorda comigo? Tem sido sempre assim, não é? Quero mandar um abraço para a Rafaela que está aí. Rafaela e sua família, né? Rafaela tem cuidado da gente, tem cuidado da minha mulher, das minhas filhas, né? Obrigado, Rafaela. Queridos, olha só, e eu acho que nós devemos ter muito cuidado, sabe? A minha proposta para você sobre viver é que você entenda que há uma perspectiva diferente daquela que é apenas a horizontal, há uma perspectiva vertical de vida. Você pode trazer essa perspectiva para a sua vida. E como é interessante quando essa perspectiva horizontal, ela simplesmente modula, ela regula essa nossa maneira horizontal de viver. Vai recomeçar? Ei, vamos começar a falar dessa maneira? Vamos recomeçar? Nós vamos sair, nós vamos fazer a nossa vida de novo, nós vamos começar a trabalhar, vamos começar a estudar, vamos começar a sair, a produzir de novo. Ei, meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos combinar dessa maneira, não é? Vai ser horizontal, sim, mas o vertical, ele traz valores e princípios para essa nossa vida horizontal, para a nossa vida cotidiana. Amém? As soluções horizontais nos dão a ilusão de uma maior segurança e prazer, e por isso a nossa tendência é muitas vezes rejeitar ou ignorar essas soluções verticais aos nossos desafios. Em vez de esperar que o Senhor solucione o nosso dilema à sua maneira e no seu próprio cronograma, normalmente começamos a manipular uma fuga rápida e indolor. A gente quer fazer do nosso jeito. E hoje eu acho que é interessante nós pensarmos em como essa sabedoria vertical, ela pode trazer, ela pode incluir orientações tão práticas para o nosso dia a dia. Mas, queridos, olha só, a gente vai meditar em vários textos do livro de Provérbios. Você vai ver o quanto é interessante nós simplesmente trazermos esses valores verticais para a nossa vida e para o nosso cotidiano. Essa sabedoria vertical inclui orientações práticas que nos ajudam a viver de maneira sábia e sensata na dimensão horizontal, sim. Concorda comigo? Amém? Topa? Vamos caminhar? Então, sobreviver. Pastor Pedro, o que é que eu devo aprender sobre viver? Sobreviver. Deixa eu falar uma coisa que eu acho interessante. O segundo ponto de hoje, nós devemos ter muito cuidado quanto ao desafio da obediência. O desafio da obediência. Porque Provérbios fala de muitas coisas, né? Eu já li para você do 1 ao 9, agora deixa eu ler para vocês do 28 ao 33. Porque é interessante quando a gente lê e a gente pode simplesmente, não é? Quero dar um abraço aqui, pastor Roberto Moraes, que entrou. Pastor Roberto Moraes, querido pastor, grande abraço, meu irmãozão. Pastor Roberto Moraes é lá de Belo Horizonte, né? Que bom. E olha só, Provérbios 1, do 28 ao 33, ele fala da seguinte maneira: então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios serão mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro e tranquilo, sem temor do mal. Eu amo essa parte. Deixa eu ler de novo para você. Mas o que me der ouvidos habitará seguro e tranquilo e sem temor do mal. Diga assim, isso é para mim. Diga assim, eu habitarei seguro. Você pode dizer, quem pode dizer para mim? Vamos lá, você pode me ajudar? Você pode dizer assim, eu habitarei seguro? Quantos podem fazer isso?
eu habitarei seguro e sem temor do mal. Quem pode falar? Diga assim: eu não vou ter medo do mal, eu não vou precisar temer o mal. Aleluia, glória a Deus. Queridos, olha só como é bom o desafio, como é interessante nesse assunto sobre sobreviver, aprendermos o desafio da obediência, porque sim, o Deus que nos criou, Ele tem um lugar seguro para nós. Ele tem um lugar seguro, Ele tem uma habitação segura. Deus tem uma bênção para nos dar, Deus tem algo poderoso para nos dar, que vai nos guardar e que vai nos livrar de todo o mal. Eu habitarei seguro e sem o temor do mal. Por que, pastor Pedro? Porque eu reconheço que Deus, Ele tem um caminho para mim, o tratamento vertical, né? A dimensão vertical dele na minha vida, que me orienta no horizontal, e eu posso caminhar melhor, estou seguro nessa trilha. Se nós vivermos dessa maneira, olha só que bom é nós podemos pensar: eu quero recomeçar desse jeito, eu preciso viver dessa maneira, porque aqui eu estarei seguro. É assim, pastor Rafael Lian está aqui com a gente também. Um abraço, fez uma live maravilhosa agora, nos encheu de fé, glória a Deus. Queridos, eu acho que esse desafio maravilhoso de nós simplesmente encararmos a realidade de que nós somos um rebanho, e um rebanho de Deus aqui na terra, que pode caminhar de forma obediente. O grande problema é quando a gente sabe que tudo já está escrito, mas a gente acaba de uma maneira tão desobediente, não é? Deixa eu colocar aqui 3 fatos sobre a sabedoria. Anote, 3 fatos importantíssimos sobre a sabedoria. Primeiro, a sabedoria, ela está disponível. A gente viu isso no capítulo 1, né? No capítulo 1 a gente tem, nos versículos, se você quiser conferir depois, 20 e 21, a gente tem que a sabedoria, ela está disponível. Deixa eu ler para você, olha só. Diz assim: grita na rua sabedoria, nas praças, levanta a voz. Verso 21, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. A sabedoria está disponível. Tiago diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Sim, a sabedoria está disponível. Segunda coisa para você guardar: a sabedoria, ela pode ser ignorada ou menosprezada. Sim, a sabedoria, ela pode ser simplesmente ignorada ou menosprezada. Existe essa grande possibilidade, infelizmente. O verso 24 diz assim: mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem entendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Tem gente que simplesmente diz assim: não, eu não quero essa sabedoria, eu não aceito essa sabedoria, eu vou desprezá-la. Mas a terceira coisa que eu gostaria que você guardasse também é que ignorá-la produz graves consequências. Ignorar a sabedoria que vem do alto produz graves consequências, sim. E há sinais de advertência para isso. Sinais de advertência. Salomão retratou a sabedoria como uma mulher em uma praça pública, chamando os ingênuos e pedindo que eles prestem atenção às suas palavras de advertência. Provérbios 6, do 23 ao 24. Olha só, me acompanhe. Provérbios 6, 23 e 24. Olha o que Salomão ensina: porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões e a disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da mulher alheia. Sim, a sabedoria, ela tem a sua advertência. A sabedoria está clamando, a sabedoria está trazendo advertência para a gente. Seja divertido pela sabedoria, para que você possa ver melhor. Ei, vamos sair, vamos recomeçar, nós vamos reencontrar o nosso dia a dia, em nome de Jesus. Vai ser melhor, vai ser mais glorioso, em nome de Jesus. Vamos viver com mais sabedoria, vamos viver com mais prudência.
Sim, vamos trazer esses valores espirituais para nosso cotidiano. Vamos começar, queridos, a viver o Evangelho de Jesus, como o pastor, pastor Roberto, uma vez, ele falando do Evangelho de Cristo é obedecer, exatamente, vamos trazer essa obediência de valores e princípios que não são custosos, não são penosos, não vão te empobrecer, não vão te deixar mais triste, você não vai perder nada, pelo contrário, você vai ganhar se você aprender a viver e aprender a viver dentro desses valores e princípios que são espirituais, e eles podem nortear nossa vida natural. Duas dimensões, o horizontal e o vertical. Se a dimensão horizontal ela começa a influenciar a dimensão horizontal da tua vida, você vai entender como você vai viver melhor. A gente está falando aqui em sobreviver. Sobreviver não é uma questão de uma sobrevivência, não é isso não, mas é uma questão de uma boa vivência, de você viver melhor. Vamos viver melhor, vamos sair, vamos recomeçar, vamos fazer melhor, vamos melhores dessa vez, vamos ser muito mais caprichosos dessa vez. Quem pode dizer amém para isso? Amém? Pedro, eu entrei agora, eu perdi, você está falando de que eu estou falando do evangelho da vida real, do evangelho prático. O evangelho prático, ele ensina que a vida pode ser vivida em duas dimensões, horizontal e vertical, como a gente falou, que há o desafio da obediência, que traz muitas coisas boas para a nossa vida, enquanto que muitas vezes simplesmente desobedecemos esses conselhos do Senhor para a nossa vida, desobedecemos o que a sabedoria de Deus nos ensina, nos leva a um estilo de vida muitas vezes tão empobrecido, tão cheio de lutas e dificuldades. Mas eu gostaria de falar mais a advertência contra a maldade, ainda a advertência contra a maldade. Em Provérbios 6, do 16 ao 19, há uma advertência, nós temos aí uma advertência contra a maldade. Do 16 ao 19, olha só o que a palavra do Senhor diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª só abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Olha que interessante. Já pensou se a gente pudesse na nossa vida trazer esses valores para o nosso dia a dia? Advertência contra o mal. Nós recebemos a advertência contra a mulher adúltera, contra a mulher que traz lisonjas, para os homens casados muitas vezes, mas a advertência contra a maldade. E as coisas que o Senhor aborrece com severidade, são os olhos altivos. Deus, ele se aborrece de quem tem olhos altivos. Língua mentirosa, Deus se aborrece das mãos que derramam sangue e o sangue inocente. Deus se aborrece do coração que trama o mal, do coração que planeja o mal. Deus se aborrece dos pés que se apressam para o mal. Deus, ele se aborrece da falsa testemunha, e tem algo que Deus abomina o que semeia contendas. Há uma advertência, e nós devemos trabalhar para que nós possamos aprendermos a viver melhor, sobreviver, essa vivência diária, essa vivência melhor que nós podemos ter. Eu acredito que uma terceira coisa muito importante também, terceiro ponto de hoje, eu acho que nós devemos saber sobre o desafio do descontentamento. Agora deixa eu trabalhar um aspecto negativo hoje, o desafio do descontentamento. Muitas pessoas sofrem da mais contagiosa de todas as doenças. A mais contagiosa de todas as doenças não é o Covid-19. Não é. A mais contagiosa de todas as doenças é o descontentamento. Sim, o descontentamento, ou a síndrome do si pelo menos. A gente já falou aqui em outro momento, do si pelo menos. Os germes do descontentamento podem infectar uma única pessoa e então dominar toda uma comunidade, afetando todos os aspectos da vida: físico, mental, emocional e, gente, muitas vezes até espiritual. Sim, até o espiritual. Não é pequeno o trabalho, e deixa eu abrir meu coração aqui enquanto pastor. Não é pequeno o trabalho que eu tenho de tentar, não é nem conseguir, é tentar
ajudar, querido, a acalmar o coração dos descontentes. Trabalho em comunidade, trabalho numa igreja que ela é linda, igreja, trabalho maravilhoso que é feito. Não é perfeito porque nós não somos perfeitos. Nós não conseguimos chegar no nível de excelência porque é difícil. Você entende isso? Mas uma igreja que de 100 membros passou para 1000. De uma igreja pequena, não é? Ela passou para ser uma igreja com sede nos Estados Unidos até. É pequeno, assim, ainda o trabalho, tem muita coisa ainda que a gente precisa melhorar, mas a nossa igreja é maravilhosa. Ei, mas deixa eu te contar, é tão trabalhoso enfrentar os descontentes. Oh, meu irmão, você não tem noção. Como é trabalhoso encarar os descontentes. Os descontentes são complicados demais. Os descontentes, olha, você não tem noção do que é que os descontentes eles fazem com a gente. É o tempo todo. É o tempo todo. Por que não é assim? Por que não é daquele jeito? Por que você não fala isso? Por que você não faz isso? Não é? Muito complicado. Mas a gente não desiste. A gente está caminhando bem e nós vamos até o final. Amém? Olha só. Os descontentes. Ah, se pelo menos eu tivesse um carro. Ah, se pelo menos eu tivesse mais dinheiro. Os descontentes. Se eu tivesse estudo. Os descontentes dizem assim, se eu tivesse uma casa melhor, se eu não tivesse dívidas, se eu tivesse um casamento, outros dizem se eu não tivesse mais um casamento, se eu tivesse um filho, outros dizem se eu não tivesse mais filhos, uns dizem se eu tivesse um pastor melhor, eu já escutei essa, não é? Isso fere, isso machuca, é assim. Se eu parasse com as drogas, se eu não tivesse sofrido um acidente, se eu tivesse visto a advertência, se eu tivesse tido mais amigos, é porque eu não tenho amigo, pastor, é porque eu não tenho ninguém que cuide de mim. Se me aceitassem como sou, se meus pais me aceitassem, se eu tivesse mais paz, se eu tivesse nascido em outro lugar e meus pais fossem outros, se pelo menos, essa eu acho horrível, se pelo menos eu fosse mais bonita. Eu já escutei essa também. Sim. Queridos, olha só, eu já escutei um rapaz dizendo assim, se pelo menos eu tivesse mais cabelo, não é pastor Roberto? Eu escutei essa, pastor Roberto. O cara disse assim, se eu tivesse mais cabelo, já pensou? Já pensou, Totinha? Não é? O descontentamento é uma daquelas engrenagens, é um daqueles desafios diários que nos força os outros a darem ouvidos aos nossos lamentos. E muitas vezes tem que escutar isso aí, não é? As almas descontentes logo se tornam solitárias, isoladas, pois resulta de uma autopiedade, uma das mais desagradáveis e repugnantes de todas as atitudes. Paulo, ele cultuava um espírito satisfeito de 3 maneiras, o apóstolo Paulo. Vamos ler para mim 1 Timóteo capítulo 6, vamos lá em 1 Timóteo 6, para a gente falar dessas atitudes do apóstolo Paulo. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 6. Eu vou ler do verso... vou ler do verso 6 a 10. 6. Diz assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Ele diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afolam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus, isso é para você, hein? Tu, porém, o homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. É desse jeito. Sim, é desse jeito, querido. Olha só, Paulo, ele cultuava então esse espírito satisfeito. Ele procurava ativamente a obra de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Isso não é conformismo. Preste atenção, não estou falando de você se conformar. Eu estou falando de você não se atormentar com descontentamento. Nada presta,
nada presta, nada tá bom para o sujeito, nada tá bom para o sujeito. Enche a cabeça dos outros com crítica, nada tá bom, nada presta para ele, nada satisfaz. Ô meu irmão, tão difícil trabalhar com gente assim, você não tem noção, é muito complicado. Paulo procurava se contentar nas coisas que ele via, nas coisas que ele tinha. Sim, ele agradecia a Deus pelo que tinha, em vez de se queixar do que lhe faltava. Paulo era um homem com um coração extremamente grato a Deus. Uma outra coisa, ele valorizava os relacionamentos acima dos bens materiais. Quer ter um espírito contente? Valorize pessoas mais do que coisas. É, sim. E a Fátima Nascimento está colocando aí. E ainda tem os ingratos. Meu Deus, como é difícil você lidar com gente dessa maneira. Amém? Sabe, eu acredito que se nós buscarmos em Deus essas engrenagens bem colocadas na nossa vida, bem, digamos assim, bem estabelecidas na nossa vida, vamos cuidar disso. Vamos buscar em Deus um coração contente, um coração agradecido pelo Senhor. Claro, o que tem que ser melhorado é melhorar, a gente trabalha para isso. Mas queridos, olha só, viver como um eterno descontente na vida, como isso é ruim, como é ruim a gente viver dessa maneira, né? Meu desejo é que você viva bem, meu desejo é que você saia para recomeçar e recomece da melhor maneira possível, que você, quando terminar todo esse tempo, né, você possa buscar de Deus cada vez mais uma vida cujos frutos, cujas suas obras mostrem sabedoria. Eu vou concluir, eu gostaria de voltar para o começo de hoje. A Bíblia fala lá em Mateus 11:19, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Sabedoria, queridos. Busca de Deus sabedoria. A sabedoria ela é justificada pelas suas obras. Tenha sabedoria. Viva cheio de sabedoria, peça a Deus sabedoria, Ele vai te dar, e as suas obras, com certeza, elas serão melhores. Quem pode dizer amém para isso? Amém? Aleluia. Vamos orar? Vamos orar concluindo esse momento. Amanhã tem mais, amanhã a gente continua, e a gente continua a partir daqui, sobre viver uma vida melhor, sobre viver um tempo melhor, sobre viver dias melhores. Amém? Quero fazer uma oração por você que está aqui comigo, tá? Gente, nesses dias o meu caderninho de oração, olha só, aumentou a quantidade de pessoas de uma maneira assim impressionante, né? Mas nós vamos fazer o possível, né, para continuarmos orando, tá certo? Pelas pessoas, tá? E eu quero que você feche seus olhos um instante. E tem hoje algo que eu quero que você peça a Deus. Antes de eu orar, fecha teus olhos aí um momento. E quem puder, quem tiver essa oportunidade, né? Feche seus olhos e faça uma oração a Deus. E o meu pedido hoje de oração é: peça sabedoria ao Senhor. Sabedoria. Você pode pedir a Deus sabedoria? Peça a Deus sabedoria. Feche teus olhos, Senhor, eu preciso de sabedoria. Sabedoria para enfrentar essa quarentena. Sabedoria, meu Deus, para quando sair daqui, viver melhor. Sabedoria. Você pode fechar seus olhos um instante? Sabedoria de Deus, sabedoria do alto, para que a sua vida seja tocada e você simplesmente poder acertar mais do que errar. Eu gosto de pedir isso a Deus. Sabedoria para acertar mais do que errar. Sabedoria para quando a gente sair e nós recomeçarmos, possamos fazer tudo de uma maneira melhor. Não é, Ariane? Melhor. Com mais prudência, com mais cuidado. De modo que as boas obras da nossa vida, elas evidenciem a nossa sabedoria. Pai, eu quero te louvar e te glorificar por cada pessoa que está aqui conosco. Te peço por cada um. Te peço nesse momento que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo o mal, Senhor. Que possamos, meu Deus, aprender de Ti
Que possamos viver com sabedoria, Pai. Possamos nos alimentar do Senhor e trazermos para o nosso dia a dia o evangelho do dia a dia, o evangelho da vida real. Meu Deus, e colhermos bons frutos, os melhores e mais poderosos frutos, porque o Senhor tem sido a nossa inspiração. Dá sabedoria para cada homem e cada mulher que está nos vendo aqui agora, Pai. E possam, meu Deus, ó Pai, colher frutos maravilhosos, em nome de Jesus. Eu te peço pela saúde da Yara, da Anatécia, da Vitória, da Mariana, do Marcos Té, do Fred, do André, da Aldenise. Eu peço, meu Deus, pela vida do Glauber, do meu irmão Júnior, Pai. Te peço pelo Júnior, cuida do Júnior, Senhor, da Vitória, o Júnior, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, cada vez mais fortalecimento na vida da Edileuza, da Fátima, do Irapô e da Carol, do Breno, da Vevé, do Francisco, do Valfredo, da Daiane, da Sandra. Eu te peço pela saúde do Valmir Souza, da Ana Maria, da Alane, o Alain Rose, Pai, o Alain da Rose, meu Deus. Eu te peço pela saúde do Edson Maranhão, do Arthur Wagner, do Joatan, da Wélida, do Joatan Filho, Pai, do Dr. Jovan, do Arthur Wagner. Deus abençoe teus filhos com muita saúde, Pai. Eu te peço, meu Deus, pela vida da Joyce, do Augusto, da Carol e da sua família, do Carlos Roberto, Pai, que está com câncer, do Marcos Estanco, que está com câncer também, da dona Didi, o Fábio. Precisa estar limpo de drogas, ó Pai, em nome de Jesus. Te peço pela Cineida, fortalecimento na vida emocional dela, Pai. Te peço pelo Flauber, Ana Cristina, pastor Arildes, Pai, guarda pastor Arildes em Ti. Fortaleça a pastor Arildes agora nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e livra ela de todo mal, Pai. Faz assim também com o Dr. Jarbas Roriz, Pai. Meu Deus, faz assim com o Glauco, com o Antônio, o Alfredo e o Simão Abidon, Pai. Abençoe a vida do Felipe, do Valdo Pereira, da Geise, do Joselito, do Dr. Fábio, do Alex, da Aline. Meu Deus, em nome de Jesus, peço ainda pela vida do Luiz Henrique, da Thalita, meu Deus, do Oziel, do Arthur Wagner, meu Deus, da Tarsila, do Elias, meu Deus, da Maria Nandir, meu Deus, da Cibele. Meu Deus, abençoa teus filhos, ó Pai, livre de todo mal, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai, fortaleça-nos, Senhor, e nos dá vitória contra todo o mal. Eu te peço pelo Fábio, da Andréia, Pai, que o Senhor abençoe a vida do Fábio, com saúde, com paz, com alegria do Espírito, Senhor. O Fábio tem uma história linda para viver aqui ainda. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, tem misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Tem misericórdia de cada um de nós. Nos abençoe e nos sustenta, Pai Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe cada um que está aqui conosco, que o Senhor guarde, proteja, e nós estaremos orando. Algumas pessoas colocaram o nome aqui, eu não pude ver, mas estarei orando, tá bom? Vou anotar aqui o nome de vocês, e nós estaremos em oração ainda, tá? Deus abençoe, Deus guarde cada um, Deus proteja, e o Senhor seja, né, essa fonte de sabedoria na sua vida. Amém? Vai adiante, meu irmão. Vá para cima. Tenha medo de nada. Simplesmente indo no caminho do Senhor para a sua vida. Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.